E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar hoje do Copycat, que é esse nó aí que todo mundo está adorando no Nuke 13, que vai permitir a gente utilizar uma rede neural dentro da interface do Nuke para treinar o Nuke, para ele fazer algumas tarefas para a gente, de forma com que automatize processos, né? Processos de máscara de roto, processos de pintura, enfim. Os usos são muitos, depende da sua imaginação, né? Então você pode treinar o Nuke para fazer certas tarefas. Nós temos o Deblur e nós temos o Upscale, que são redes neurais já treinadas, que a Foundry está disponibilizando para a gente. O que ele faz? O Deblur vai tirar o blur de uma imagem e o Upscale vai permitir você ampliar uma imagem, escalar uma imagem e manter uma resolução melhor do que se você somente fizesse uma escala normal. Você pode criar seus próprios treinamentos aí do que você quer fazer e mandar o Nuke aplicar isso em outras imagens. Então, tudo isso é muito bacana, mas tem alguns pré-requisitos. Então você tem que ter um Nuke X ou um Nuke Studio, e de preferência você tem que ter uma placa de vídeo boa, da NVIDIA. Uma placa de vídeo compatível com o nó Copycat, porque senão vai demorar muito para você fazer os treinamentos. Se você não tiver placa de vídeo, como eu, por exemplo, que eu estou num iMac aqui e meu iMac não tem uma placa de vídeo compatível, você vai rodar isso na CPU, também vai dar certo, mas vai demorar muito mais do que numa placa de vídeo boa. Vou mostrar aqui um experimento que eu fiz para vocês. Se você entrar no website do Nuke 13, você vai ver lá um treinamento sobre fazer roto, garbage math, né, roto mais tosca, né, digamos, utilizando a rede neural, que é bem interessante. Eu treinei aqui, né, na minha máquina aqui que não tem uma GPU, então eu falei aqui para a minha rede neural o seguinte, ó, isso aqui é original, eu quero que você faça isso aqui, ó. Fiz uma pintura, né? Eu removi algumas marcas. Pintei 3 frames, pintei bem mal pintado e mandei rodar aí, né, de uma certa forma, usando os settings mais básicos, sem otimizar nada. E vamos ver o resultado do que aconteceu aí nessa rede neural treinada. Então, nesse caso, eu treinei uma rede neural para remover as marcações da mão, né? E olha que interessante, que eu pintei apenas 4 ou 5 marcadores e no resultado ele removeu outros marcadores que estavam na mesma mão. É óbvio que ele não sabe o que é uma mão, ele não sabe que é uma mão que eu estou querendo pintar. O que eu estou dizendo para ele é que tem uma bolinha preta, um marcador, em cima de um tom de pele, e visualmente ele vai comparar os tons de pele com marcadores em cima e vai remover, né? O que é muito interessante. Você pode ver até que na mão, aqui no dedo, tem alguma coisa que parece um marcador também. Ele tentou dar uma mexida ali, ó. Mas como eu não pintei, ele não conseguiu remover. Se for pensar, é bem interessante, porque você pode treinar então o Nuke para várias tarefas, especialmente se está em projetos em que se repetem muitas coisas, né? Você vai treinar o Nuke e ele vai ter então um resultado, de certa forma, bem interessante. Eu achei o resultado bem impressionante. Não acho que vai resolver 100% dos problemas, mas existem muitas tarefas que com certeza ele pode automatizar. Então vamos ver como é que a gente faz, como é que a gente aplica, e vamos fazer uma comparação aqui do antes e um depois, só para vocês terem uma ideia. Mas olhando o mesmo frame, né, o frame pintado aqui, e o frame que foi aplicado à rede neural, você pode ver que às vezes aparecem alguns artefatos, ó, né? Então, essa pintura original e essa é a pintura final dele fazendo, né? Então, por exemplo, aqui apareceu um artefato. Mas é muito impressionante, porque eu não treinei ele para pintar os outros marcadores, e, se for pensar, eu pintei apenas 3 frames de 50, em situações diferentes, né? E o resultado é isso aqui, ó. Vamos ver o antes e o depois aqui. Antes e depois. Cara, é muito interessante. E mais interessante ainda é que ele tem uma certa consistência, né? Porque não importa ele remover as coisas se ficar pulando uma coisa de um frame para o outro, certo? E tem momentos aqui que ele não conseguiu remover. Por quê? Porque eu não dei esses frames para ele. Então veja que no Motion Blur aqui, eu não dei nenhum exemplo para ele de um frame que tinha Motion Blur. Então foi um erro meu, porque eu poderia ter treinado um frame com Motion Blur e não fiz isso, né? Mas mesmo assim, rodando a rede neural sem nenhuma otimização, com 3 frames, é muito impressionante o trabalho. Isso só tende a melhorar, né? Imagine daqui a 5 anos com placas de vídeo muito melhores, como não vai ser rápido isso. Então vamos ver como é que funciona. Bom, a base de tudo é o nó Copycat,
no qual você vai ter o input e o ground truth, ou seja, fazendo uma tradução meio, né, livre aí, seria a verdade de base. Então, o que a gente está dizendo aqui? Uma imagem, o input é o quê? O input é a imagem original. E o ground truth é o que você quer fazer na imagem. Veja, você não está ensinando para ele, né, o que é um marcador, você não está ensinando para ele o que é uma pessoa, né, você não está ensinando para ele, ele só está fazendo análises visuais nas imagens. Então, se você tiver uma imagem borrada e você tiver uma outra imagem que está em foco, ele vai tentar replicar o borrado no foco, né, ou o inverso. Se você tiver um marcador e uma imagem que não tem um marcador, né, você vai estar dizendo para ele, ó, isso aqui tem um marcador, nesse outro não tem. Quando você vê essa situação, você remove o marcador. Se você tem alguma coisa, um objeto, né, e esse objeto você quer aplicar uma roto, então você vai fornecer um canal alfa e você vai mostrar esse objeto em diversos frames, diversas posições. O que ele vai fazer? Ele vai observar aquele objeto, aqueles pixels, aqueles grupos de pixels, e vai tentar gerar um canal alfa baseado nos inputs que você der para ele. Então você tem que dizer para ele o que você quer que ele faça. Ele pode fazer 1000 coisas, só depende da tua imaginação. Você, de repente, você tem uma bola verde na tua imagem, você quer tornar essa bola amarela, de um jeito bem específico. Então você pode transformar uma bola verde em uma bola amarela. Então você está ensinando ele a fazer coisas visuais, né? A ideia aqui é você estar ensinando visualmente a transformar uma coisa em outra. Né? Não tem uma inteligência, ele não está vendo que é uma bola verde, ele está vendo um monte de pixel verde que vai transformar em outra coisa que você vai dizer para ele. Acho que isso que é bem importante, ele ficar bem claro. Acredito que depois possa até evoluir, mas no momento é isso que nós estamos fazendo. Todas as configurações que você faz aqui em termos de performance. Se você tiver recursos infinitos de computação, de GPU, de tempo, você pode gerar os modelos mais precisos e mais legais do mundo. Mas todos nós temos limitações de máquina, de GPU, de tempo, etc. Então, tudo que você fizer dentro do nó, você está trabalhando uma compensação de qualidade versus tempo de execução do treinamento da rede neural. Muito bem. Então, se você quiser treinar uma rede, você vai dar para ele inputs e ground truth, e aí ele vai começar a fazer o treinamento. Você não precisa nem mexer em nada aqui, né? Você precisa apenas dar um diretório para ele salvar os arquivos, porque como é um processo demorado, ele vai a cada tantos intervalos salvando incrementos do treinamento da rede. Caso aconteça algum problema, você pode continuar de onde ele parou, ou se der um erro, né, você pode continuar de onde parou. E você pode pausar esse processo a qualquer momento. Uma coisa importantíssima que você tem que levar em consideração são os tamanhos das imagens. Se você está treinando o modelo para trabalhar em imagens 2K e depois você vai trabalhar em imagens 4K, pode ser que não funcione. O tamanho direto do treinamento influencia totalmente o resultado desse modelo. Então vai ser muito mais rápido, obviamente, você treinar em modelos pequenos, mas esses modelos pequenos provavelmente não vão funcionar tão bem em imagens de maior resolução. Existe um formato bem específico aqui que você tem que fazer para preparar as imagens. Caso você não vá, por exemplo, treinar todos os frames da tua composição, por exemplo, eu tenho aqui do 1 ao 50, mas eu não preciso treinar todos os frames, né, e nem vou querer treinar. Então o que eu vou fazer é que a cada 10 frames aqui eu vou fazer uma pintura e você vai dar situações diversas para esse modelo, para ele ser treinado. Não adianta você pegar e dar uma situação, se aqui a gente tem outra luz, se aqui eu tenho motion blur, se aqui, né, tem outras coisas acontecendo. Então eu tenho que dar para ele algumas situações aqui interessantes para que ele consiga solucionar a cena, né? Ele não vai conseguir inventar coisas, ele só vai usar o que você der para ele, que você ensinar ele, e depois vai aplicar na tua imagem. Então você tem que dar uma variedade boa, né, de situações da tua cena, entre o original e o final, para que ele possa aplicar. Então a primeira coisa que você tem que fazer para que a gente consiga usar o nó é dar uma sequência de frames para ele trabalhar. Usualmente a gente vai fazer assim, ó, a gente vai pegar uma sequência, né, que eu tenho do 1 ao 50, e vou escolher alguns frames. E eu vou dar apenas aqueles frames para ele na sequência. Tá? Então aqui eu vou fazer, eu vou dar um frame hold, eu vou frisar um frame específico, por exemplo, frame 1, eu vou fazer um frame range e vou colocar no append clip. Por quê? Porque daí no frame 1 do append clip eu vou ter aquele primeiro frame. E aí você vai copiando esse setup aqui, né, e vai fazendo os seus diversos frames.
né? E quando você olhar aqui o teu Append Clip, você vai ter aqui o frame 1, aqui o frame 10, depois aqui vou ter o frame, vamos ver aqui o que eu vou dar para ele. Vou escolher um outro frame aqui. Frame 20, que tem uma situação diferente aqui. Então, vou fazer o frame 20. Veja que o frame range é sempre 1. E aí você adiciona ali no Append Clip. E no frame 3 ele vai ter o frame 20. Vamos ver se a gente precisa de mais algum outro aqui. A minha rede neural inicial, eu treinei 3 frames. Vou colocar um do final aqui porque ele está um pouco desfocado. Então, vou dar mais essa situação para ele no meu frame range. Então, o meu Append Clip, ele está indo do frame 1 até o frame 4. Né? Então, eu tenho aqui 4 frames. Bom, aqui o meu input está feito. E depois eu preciso dar para ele o quê? Preciso dar o ground truth, que são os frames pintados. Né? No caso, eu estou treinando para ele pintar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar a minha composição com os frames pintados e vou colocar nesse input. Vou fazer isso e volto quando estiver pronto. Muito bem. Então, eu fiz aqui a minha pintura, né? Fiz uma pirâmide de Laplacian aqui para fazer uma pintura bem bonitinha. Vamos fazendo com alta qualidade agora. E vamos ver aqui um antes e depois. Então, ó, antes, depois, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Então, posso mandar ele fazer o treinamento. Em teoria, você vê no nó aqui, o que você tem que dizer para ele? Você tem que dizer para ele onde que ele vai salvar esses arquivos. Então, a gente vai dar um diretório aqui para ele. Vamos clicar na pasta. Vou criar um diretório aqui chamado data. E vou salvar os meus arquivos da rede neural ali dentro. Então é importante você saber onde está salvando, porque depois você vai poder reutilizar isso daí em outras cenas, né? Ou outras cenas da mesma sequência, ou na mesma cena. Então você tem que saber onde estão esses arquivos aí. Bom, o que são as épocas, os epochs? É o número de vezes que ele vai executar aí as comparações. Então, óbvio que quanto mais comparações você mandar ele fazer, melhor vai ficar. E aí a gente tem aqui alguns parâmetros avançados. Né? Então, o que é o peso inicial? O peso inicial é se você já tem alguma rede neural treinada e você quer melhorar ela, ou se você quer usar algum outro modelo já pronto, como o DeBlur ou o Upscale, e melhorar ainda, né, mais ainda esses modelos. E tem o checkpoint, que é caso você esteja continuando a partir de uma rede neural que você já treinou. No nosso caso aqui é none, porque a gente está começando do zero. O que é o model size? Quanto maior o model size, mais lento vai ser para treinar. Então você tem que escolher se você vai fazer um model size pequeno, médio, grande. Eu vou fazer pequeno aqui. O batch size é a quantidade de imagens que ele vai colocar na memória da GPU para fazer as comparações, ou seja, quanto maior o batch size, mais rápido ele vai conseguir processar, mas tudo depende da quantidade de memória que a tua GPU tem. Então, normalmente deixa em automático. Se você estiver tendo erros ou problemas, você pode colocar em manual e diminuir o número de pares. Tá? O que é o crop size? O crop size é bastante importante porque é o tamanho da janela que ele vai avaliar a imagem. Então, veja comigo. 256, né, ele vai pegar e vai fazer uma janela aqui, ó, de 256. Ele vai fazer isso aqui na imagem. Ó, ele vai vir aqui, vai comparar a imagem real com o que você está dando para ele de modificação. Né? Depois ele vai vir aqui, vai comparar, ele vai vir aqui. Eu não sei se ele faz... É um processo meio aleatório, né? Ele vai comparando e vai criando diversas janelas aqui e vai criando a rede neural a partir do tamanho dessa janela. Na minha imagem aqui, que está HD, um crop size 256, parece ser um bom tamanho. Né? A gente tem vários tamanhos definidos aqui, ó. 32. 32 seria o quê? Mais ou menos... 32 é bem pequeno, né? 32 isso aqui. Será que 32 cabe o que eu quero fazer aqui, ó? Né? Quando você faz o comando Shift e arrasta aqui, você consegue criar o tamanho, ó. Veja o tamanho em pixels aqui. 32 é bem pequeno, né? Claro que quanto menor o tamanho, acho que mais rápido ele vai fazendo a rede, porque usa tamanhos menores, mas também menos preciso fica, porque ele só usa aquele grupo de pixels que está dentro daquela janela para criar a rede neural. Então você tem que ver pelo tamanho da tua imagem o tamanho do que você está fazendo. Às vezes, por exemplo, você vai treinar alguma coisa para mudar a cor dessa bola. Adianta fazer uma janela que seja muito pequena? Não sei. Tudo é muito experimental, você tem que testar, fazer testes, né? E todos os testes vão levar tempo. Então, até você se acostumar com a forma como você
funciona o Copycat, você tem que ir experimentando. O que é o checkpoint? O checkpoint é a cada quantos passos aqui ele salva um arquivo no disco com aquele ponto da rede neural. E o contact sheet é um grupo de comparações que ele vai colocando aqui enquanto ele está treinando a rede neural para você ir comparando. Então ele está gerando a cada 100. Tudo isso é customizável, mas os mais importantes aqui é model size, crop size, batch size. Agora, veja, eu sou um cara pobre aqui, eu não tenho uma GPU boa, né? Eu vou rodar na CPU. Pense comigo, eu estou avaliando a imagem para remover pontos de marcação. Se a gente for comparar a minha imagem aqui, ó, a minha imagem ela tem 1920 por 1012. E a minha área de trabalho é isso aqui. Eu não preciso que ele venha aqui e analise a vegetação, eu não preciso que ele analise o cabelo do cara, eu não preciso que ele analise o pescoço. Então, não adianta, na minha opinião, né? Se você tiver uma GPU muito boa, você pode jogar isso daí e deixar rodando, né? Não importa. Mas se você é pobre como eu aqui, que está só na CPU, tem que otimizar, né? Então pense comigo, adianta eu avaliar a imagem inteira se eu estou treinando ele para tirar os marcadores da mão? Não adianta. Então o que eu vou fazer? Eu vou cropar minhas imagens. Eu vou cropar minhas imagens e vou deixar só a mão, só o que me interessa para fazer análise. Óbvio que vai ficar muito mais rápido. Então eu vou fazer uma otimização aqui de crop para poder trabalhar e fazer minha análise mais rápido. Então o que eu vou fazer aqui é... eu vou fazer um crop, tá? Eu vou setar o tamanho do crop aqui. É óbvio que ele funciona com qualquer tipo de imagem, mas você vê que ali no batch size, né, no crop size, a gente tem 36, 64, 128, 256. São todos, né, exponentes de 2, então é interessante trabalhar com uma imagem quadrada, acho que vai dar um resultado mais fácil para ele calcular, de repente. Então vou fazer aqui, vamos ver, 512. 512 acho que é um tamanho bom para minha imagem aqui, porque cabe a mão, né, e tem ali os marcadores que eu quero. Então eu vou vir aqui no primeiro frame, vou colocar meu crop aqui dentro da mão, na área que eu preciso, e vou fazer uma animação, né? Então vou fazer uma animação aqui, vou colocar isso aqui. Né? Se você achar que está muito pequeno, é só aumentar o tamanho da tua janela. Eu estou só movimentando aqui meu crop para otimizar. Pronto. E aqui eu vou dar um reformat. Então tá aqui. O que eu vou avaliar está exatamente aqui. Então tá aqui os frames que eu vou avaliar. Óbvio que eu vou copiar isso aqui agora também para o meu input, porque eu preciso comparar esse frame com esse. Né? E você tem que ter certeza que o que você está fazendo tem que ser igual. Né? Se você colocar um frame fora da ordem aqui, na hora que você fizer o teu setup, não vai dar certo, porque né, ele está comparando a imagem, essa imagem, com essa. Se você tiver uma imagem fora de lugar, fora de posição, não vai dar certo. Então tá aqui meu setup, tá tudo pronto. Né? Inclusive eu vou deixar meu projeto aqui de 1 a 4 só para garantir. E agora vamos começar a rodar nosso treino. Vou salvar aqui. Eu não setei. O meu crop size vou deixar 32. Vou deixar 32. E vou deixar ele rodando o treino aqui. A última vez que eu treinei, ele deu meia hora mais ou menos. Talvez dá mais ou menos meia hora nesses settings para esse tamanho de imagem. E aí o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está treinando. Né? A gente tem um gráfico aqui. Esse gráfico ele vai convergendo para zero, ou seja, quando ele conseguir gerar uma imagem que o input, ó, veja como minha janela é pequena, né, ele está comparando aqui o input com a verdade fundamental, e aqui a saída, o output, é o que ele vai, se você parasse de processar a rede neural nesse momento, o que ele geraria no input parecido. Então você está vendo aqui que o input, o ground truth e o output estão bem diferentes nesse momento, porque ele está só no começo aqui do treinamento da rede neural. E você vai vendo que ele vai gerando janelas aqui, completamente aleatórias, e à medida que isso aqui for evoluindo, né, o gráfico vai melhorando. O gráfico funciona como o próprio gráfico do Nuke. Se você pressionar F, ele ajusta aqui na tela. Você está vendo que em alguns momentos ele não estava aparecendo? Então se você não estiver vendo as coisas, é porque você tem que pressionar F para conseguir ver o que ele está calculando aqui. Né, o gráfico no momento está muito pequeno. Tem uma opção de você visualizar em escala logarítmica. Mas a cada tantos frames, quando ele atualiza o gráfico, pelo menos para mim aqui, eu tenho que pressionar F quando eu quero ver o gráfico. O gráfico, na verdade, só importa o seguinte: quanto mais próximo de zero
a linha estiver chegando, né, aqui embaixo, quer dizer que mais próximo o output está dessas transformações que ele está comparando. Então você vê que tem um monte de artefato aqui, né? E quando tiver bem menos artefatos, ou seja, tiver o output estiver muito próximo do ground truth, quer dizer que vai estar convergindo para zero, né? E aí vai estar pronta a nossa rede neural. Então veja que para ele não importa se é mão, se é boca, se é rosto, o que ele está vendo é comparando pixels, ó. É por isso que quando você colocar mais aqui mais steps, ele vai pegando mais regiões e vai fazendo mais comparações, né? E dependendo do efeito que você está querendo fazer, não adianta você colocar um crop size muito pequeno, porque você precisa ter as coisas atrás ali, de repente, áreas maiores para ele poder fazer realmente o que você quer. Né? Que nem no exemplo que ele mostra no vídeo com o roto, se você não tiver as bordas da pessoa sendo da rotoscopia aparecendo, o fundo, né, mudando atrás do braço, atrás da cabeça da pessoa, ele não vai conseguir depois recortar. Então você tem que dar um crop size maior. E dependendo do efeito que você está fazendo, não importa. Né? Então, de repente, a gente poderia ainda gerar aqui treinamentos aqui, de repente até com uma imagem menor. Você pode tentar otimizar ainda mais esse processo aqui. Eu fiz uma janela de 512, mas poderia fazer uma janela de 128 e, em vez de usar só 4 frames, a gente gerar várias janelas mostrando as situações para ele ali, do que a gente está mexendo. Então é bem possível de você otimizar de várias maneiras essas comparações, sabendo que o que você está comparando aqui são janelas de pixels. É isso que é importante para ele. Vou deixar ele rodando aqui, minha rede neural, e volto quando estiver pronto. Uma coisa que é importante notar é que você pode a qualquer momento cancelar o processamento e parar. Né? Digamos que você está vendo aqui que os resultados estão ficando bons já, você fala, pô, tá ficando legal, tá ficando bem próximo. De repente, você acha que já deu o que tinha que dar, você pode cancelar. Né? Aí você consegue vir aqui e, olhando lá no diretório que você salvou os dados, vão ter alguns arquivos. Né? Então ele tem arquivos PNG, que são as comparações que ele está fazendo. Você tem os arquivos CAT, que são realmente o efeito que você está gerando. Então está aqui ó, um arquivo CAT, outro arquivo CAT. Então no momento que eu parei aqui o meu processamento, ele estava fazendo 2343. E a cada 1000 ele salva ó, um arquivo CAT, que é a rede neural com o treinamento daquele momento, né, conforme foi fazendo ali. O arquivo OST são os arquivos de progresso, e o sumário aqui, ele guarda alguns valores né, que ele usa para fazer os gráficos. Então tudo que você precisa para utilizar essa rede neural está aqui dentro. Né? Os arquivos PNG aqui, na verdade, acredito que sejam dispensáveis. Né, ó. Depois, né, o que importa aqui mesmo são os arquivos CAT. Se você quiser continuar o treinamento, tá aqui, ó, resumir o treinamento. Ele vai resumir de onde que ele parou, que é bem legal. E você pode criar a inferência. Inferência é o quê? É a aplicação realmente do efeito de uma imagem. Então, ele vai criar esse nó aqui chamado inference, ligado na última solução ali da rede neural, e aí a gente vai aplicar isso aqui numa imagem. Aí a gente pode aplicar a imagem original aqui, ó, e ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Então, normalmente quando você aplica, ele vai usar GPU também, e aí ele vai aplicar o efeito. Vamos ver o que vai sair aqui. Né? Pode ver que nesse ponto aqui não está saindo nada de bom ainda. Tá tudo... ainda não conseguiu chegar lá. Então, vou continuar meu treinamento aqui, resumir, e voltamos quando terminar. Vamos então aos resultados. O que eu fiz aqui, eu rodei aquele modelo que estava rodando quando eu parei de gravar o vídeo, e depois eu me empolguei e acabei fazendo várias combinações aqui de model size e crop sizes diferentes. Também resolvi mudar entre modelos aqui, o modelo inicial, né, tinha 512 por 512 na janela, e depois eu diminuí um pouco a janela, 256 por 256, para fazer mais testes e ver se essa janela mais fechada ajudaria ele a encontrar
mais combinações relevantes ao que a gente está fazendo, né? Porque essa janela maior aqui, ele acaba pegando coisas aqui, coisas aqui, coisas aqui, coisas que não interessam, né, para o nosso modelo de remoção de marcadores. Então, o primeiro modelo aqui é aquele que foi com Model Size Small e o Crop Size 32. Você vai ver que ele está funcionando, mas ele tem problemas. Se a gente comparar o original e o final, ele encontra os elementos que ele tem que remover, mas ele está trocando a cor, né? A cor não está legal. Nas áreas de Motion Blur, está falhando ainda um pouco, né? E ele encontra ali os elementos, mas está com uma cor estranha. Se você rodar o mesmo modelo, com os mesmos parâmetros duas vezes separadamente, você vai ver que eles dão resultados diferentes. Por quê? Porque a janela, esse crop size aqui, que ele vai avaliando, é aleatória. Então, claro, se aumentar o número de épocas aqui, se fizer 50 mil, a chance dele pegar mais coisas relevantes na tua imagem, né? Ele pega essa aqui, aqui, vai pegando mais, quanto mais janelas ele conseguir avaliar da imagem, acho que melhor vai ser o resultado. Então tem que experimentar em, às vezes, aumentar um pouco os epochs. Mas eu achei que não ficou boa a cor, então eu resolvi experimentar com o modelo, esse segundo aqui, o model size médio e o crop size 64, uma janela um pouco maior. O tamanho da área de avaliação era 256 por 256. O resultado foi isso aqui, ó, original e final. Ele deu um resultado bem interessante. Conseguiu remover marcadores que não foram pintados, mas você vê que ainda não teve 100%, ou seja, ele não conseguiu, digamos assim, extrapolar algumas coisas para outras regiões que ele não conhecia. Você vê que ele tentou, conseguiu de certa forma, mas não completamente. Então essa extrapolação aqui realmente acabou não funcionando. Mas o resultado, no geral, deu um resultado bom. Esse primeiro aqui levou meia hora, esse aqui levou 1 hora para calcular mais ou menos, na minha CPU. É óbvio que você vê que ele acaba gerando artefatos em outras regiões da imagem, então rodar o copycat sozinho, sem depois isolar as partes da imagem que interessam, acho que é meio inviável, né? Você tem que depois acabar recortando isso aqui e colocando por cima da imagem original para conseguir aplicar esse efeito de forma efetiva. Você vê que ele manipula bastante as bordas da imagem. Você vê que as bordas aqui ficam comprometidas, artefatos em outras regiões que ele não conhece, né? Tudo bem. E o último experimento foi como se fosse assim, a base da imagem era 256 por 256, o model size era large e 32. Então o resultado foi este aqui. Você vê que nesse modelo com o model size large, ele conseguiu extrapolar mais os resultados para regiões que não tinham sido pintadas originalmente. Ele conseguiu extrapolar melhor. Ele acabou substituindo, veja, o marcador na parte vermelha ele substituiu, no dedo aqui ele quase substituiu, próximo dessa fita aqui, substituiu. No Motion Blur também conseguiu dar uma boa extrapolada, mas você vê que ainda não resolveu 100%. Eu acho que a região de Motion Blur, talvez pela variação, né, de tamanho e formas, você tem que dar mais exemplos para ele conseguir remover do Motion Blur de forma mais efetiva. Mas foi um resultado melhor, com certeza. E em alguns lugares ele criou coisas nada a ver, né, como aqui no encontro dos dedos, e aqui em cima ele achou um marcador, mas ele está substituindo por coisas que ele não conhece, porque não foi pintado ali, né, não foi demonstrado para ele o que ele tinha que fazer aqui nessa região. Então acho que a falta de pintura em alguns lugares aqui acabou gerando artefatos. Mas o resultado nos que ele conhecia ficaram realmente muito bons. Mas o ganho de qualidade aqui, entre o médio e o grande, não senti assim muita diferença. Eu achei que o médio até rodou melhor. Esse aqui levou umas 8 horas para calcular na minha GPU. Esse aqui levou umas 2 horas. Esse aqui levou meia hora. Então você acaba vendo aí o tempo, a diferença e os resultados. Você vê que nem sempre o maior vai ser o melhor. Então, às vezes, uma combinação de model size médio com crop size maior, talvez dê um resultado melhor. Infelizmente, é uma coisa muito experimental e acho que só com o tempo a gente vai conseguir se acostumar e adaptar para cada cena ou para cada situação. Uma coisa que eu falei que pode ajudar é aumentar os epochs, porque aumentando os epochs você cria mais janelas de avaliação,
dentro das mesmas imagens, então acho que acaba ajudando a refinar o resultado. Se você já está com um modelo e um crop size que está funcionando, de repente você fala assim, pô, o médio com 64 está bom, de repente vale a pena você voltar lá e mandar ele fazer mais epochs, porque ele vai conseguir pegar mais samples, né, da imagem e refinar então aquele resultado. Agora, um modelo que está fracassando aqui, dificilmente acho que vai adiantar você aumentar os epochs. Eu posso estar enganado, né? Mas eu acho que talvez não vai adiantar tanto. Então acho que vale a pena de repente fazer um teste inicial, ver qual modelo é o que está com melhor resultado e depois aumentar os epochs para ele refinar, refinar, refinar cada vez mais aquele modelo. Para você renderizar aqui, é só você vir no nó, cria a inferência, né? Ele cria um nó pronto aqui de inferência, você liga na imagem que você quer aplicar e aí manda rodar o render. Não tem muito segredo, né? Qualquer outra imagem que você queira aplicar esse efeito, você vai pegar a inferência, carregar os dados aqui, né, do modelo, da rede neural que você quer, vai localizar no disco, fala, pô, eu quero usar esse modelo dessa rede neural aqui nesse ponto, ok? E ele vai aplicar. Ele vai usar a GPU para aplicar também. Eu tive que pré-renderizar aqui, porque tentar rodar isso aqui em tempo real, aqui visualizando os frames, demora bastante a minha máquina. Não sei como é que vai ser numa GPU, provavelmente muito melhor a performance. Mas acredito que a melhor maneira de trabalhar com isso aqui é pré-renderizando, para você não ter que ficar calculando toda vez o modelo, que é uma coisa bem dispendiosa. Então, no geral, estou bem interessado e satisfeito com esse nó, surpreendido, na verdade, até dos resultados, e espero poder fazer mais experimentos aí para mostrar para vocês outras possibilidades com essa novidade aí das redes neurais, a inteligência artificial dentro do software de composição. Então é isso aí, um abraço, espero que tenham gostado.